alunos, vamos fazer a correção da nossa semana 4, que está integrado com a 5, semana 4 e 5 juntos. Então essa semana nós vimos um pouco sobre o que é o conhecimento, que é um ponto importante, até uma área importante na filosofia, que é a teoria do conhecimento, e fizemos um panorama sobre o surgimento dessa discussão, principalmente na modernidade, né? Mas relembrando lá, desde a concepção dos gregos antigos, em especial Platão, que via a importância da razão como primazia para chegarmos à verdadeira luz, que é o estar fora da caverna. No livro da República faz todo esse panorama do que seja a alegoria da caverna, a importância do filósofo, e retomamos filósofos que foram importantes nessa discussão na modernidade, tanto a corrente filosófica do racionalismo como do empirismo, e depois a síntese que é feita pelo Kant, Immanuel Kant, no século XVII e XVIII, sobre essas duas grandes correntes filosóficas, em que a dele ficou conhecida nessa síntese do racionalismo e do empirismo como criticismo, a priorismo em algumas literaturas aí. E tivemos as questões, então, foram duas questões objetivas e uma questão aberta nessa semana, que fecha o PET 1. Então nós tivemos uma questão do Enem, que caiu, se eu não me engano, no Enem de 2012, dois pequenos parágrafos aí, citado como texto, né, mas são dois parágrafos bem pequenos, um do René Descartes, filósofo moderno, racionalista, e um texto do David Hume, filósofo moderno também, empirista, né? O Descartes ele defende que os sentidos nos enganam, né? Nossos sentidos, em que a gente vai conhecer o mundo, a razão é o princípio realmente do conhecimento, enquanto os sentidos eles apenas nos enganam, né, daquilo que deveremos realmente conhecer, que é a essência das coisas, e só se chega pela razão. Já o David Hume faz a crítica ao conhecimento que ninguém verdadeiramente conhece. Então, por isso que é o ceticismo radical aí, ele é o que nós temos lá na antiguidade, o Pirro, que abre essa discussão sobre o ceticismo, e David Hume dá um novo panorama sobre a pessoa cética, né? Não acredita que realmente a gente chegue à verdade, não podemos realmente conhecer o que nós estamos acostumados no dia a dia aí, são só hábitos, né? Então, para ele, nesse contexto, como dar uma razão racional, por exemplo, como que você vai saber se amanhã o sol vai nascer? Ah, porque todo dia sempre nasce, sempre nos ilumina aí. E qual que é a explicação racional? É só uma questão de hábito, de costumes, né? Então ele questiona muito isso. E na questão contrapõe os dois textos. Nos textos, ambos os autores se posicionam sobre a natureza do conhecimento humano. Então o Descartes, que a natureza do conhecimento é na razão, e o Hume, que é nas experiências do dia a dia, nos hábitos, né? A comparação dos enxertos, que é os fragmentos, os pedaços de texto, permite assumir que Descartes e Hume, nós temos como correta a letra E, né, que tanto um como o outro atribuem diferentes lugares ao papel dos sentidos no processo de obtenção do conhecimento. O que quer dizer isso? O papel dos nossos sentidos. Cada um vai ter uma visão. Descartes vai dizer que os sentidos nos enganam, e Hume vai dizer que os sentidos é aquilo que realmente nós podemos conhecer. É claro que a gente está baseado muitas vezes no dia a dia só em hábitos, né? E porque as outras não são, aqui ó, defendem os sentidos como critério originário. Peraí, René Descartes despreza os sentidos. Então o conhecimento legítimo é a razão. Então nesse daqui não é correta, porque os dois não defendem. Só o Hume, que é empirista, tem uma tendência a valorizar mais os nossos sentidos para conhecer as coisas, né?
entendem que é desnecessário suspeitar do significado de uma ideia na reflexão filosófica e crítica. Peraí, é necessário, né, suspeitar constantemente. E no caso, o René Descartes, ele, é claro que para ele, e no método dele, é importantíssimo que a gente suspeite das ideias, até mesmo do nosso próprio ser, né? Constantemente fazer essa crítica. E Hume também não. Ele critica o tempo todo que a gente deve suspeitar de que realmente, se as ideias e aquilo que a experiência nos mostra, se são realmente, tem uma explicação racional para isso, né? São legítimos representantes do criticismo. Não, o criticismo é de Kant. Então eles não representam o criticismo. Quanto a gente, o que é o criticismo? Que a experiência ela é importante, ela é um primeiro contato com o mundo, mas é a razão que depois vai fazer toda essa análise a partir de categorias, né? O que são as coisas, né? Como chegar à essência das coisas, ao conhecimento das coisas. Então, no criticismo há uma valorização dos dois, tanto dos sentidos como da razão. E Descartes, ele desvaloriza os sentidos, e Hume cria um ceticismo, né? Cria uma suspeita sobre as nossas ideias, né? Aquilo que nós temos, se realmente são racionais, as explicações daquilo que a gente acredita, se são racionais, porque não conseguimos expressar aquilo que é o verdadeiro conhecimento, né? Nós nunca estamos acostumados apenas em hábitos, né? Concordam que o conhecimento humano é impossível em relação às ideias e aos sentidos? Não Descartes. Hume concorda que o conhecimento humano é impossível, mas Descartes não, que nós podemos chegar ao verdadeiro conhecimento sim através da razão. Então você vê que sempre uma ou outra sempre tenta colocar a ideia para os dois, e eles têm uma contraposição. Enquanto David Hume é empirista, o Descartes é racionalista, então tem visões diferentes sobre o conhecimento. O conhecimento por racionalista, ele tem como primazia a razão. O conhecimento já está em nós, é inato, nós precisamos apenas chegar a ele pela razão. E David Hume é dessa corrente do empirismo, em que a experiência ela é importante, ela é que nos leva às ideias, ao conhecimento das ideias. Então, só a letra E porque tem papéis diferentes em relação aos sentidos. Os racionalistas vão desprezar, não vão anular os sentidos, eles são importantes, mas eles são inferiores e eles nos enganam. E David Hume vai valorizar os sentidos, que nos ajudam a formar as ideias, né? Mas apesar que o verdadeiro conhecimento são hábitos apenas. Então a E ficou como a alternativa mais correta aí. E agora número 2 é uma questão também, é uma questão do Enem, né? Número 1 eu falei que era do Enem. A número 2 é uma questão do Enem, lá de 2012, e que fala da teoria das ideias de Platão, em que Platão, seguindo aí, ele faz uma síntese das ideias de Parmênides, que são dois filósofos que tem antes dele, Parmênides e Heráclito. Só que Parmênides ele valoriza mais, né? Acaba que ele vai de encontro mais com a ideia de Parmênides, em que o ser, as coisas, elas não mudam, não é? Elas são imutáveis. E o que nós temos nesse mundo são apenas cópias de um ser. Por exemplo, cadeira. Existe uma cadeira mais perfeita, a ideia de cadeira, em que ela é realmente a verdadeira cadeira. Essas cadeiras que nós temos aqui no mundo são apenas cópia de uma verdadeira cadeira, né? Elas são cópias perfeitas, mas não é a verdadeira cadeira.
Então o texto faz referência à relação entre razão e sensação, valoriza mais a razão, né? Um aspecto essencial da doutrina das ideias de Platão. De acordo com o texto, como Platão se situa diante dessa relação? Letra D. Afirmando que a razão é capaz de gerar conhecimento, mas a sensação não. Então ele vai. O que é sensação? São os nossos sentidos. Então Platão desvaloriza. Então você vê que Platão tem essa. Apesar que ele é lá de 4, 5 séculos antes de Cristo, e o racionalismo mesmo como corrente filosófica é século XVI, mas você vê que Platão ele vai ser um ponto de referência para os racionalistas, né? Em que valoriza mais a razão. E nós vamos ver aqui que as outras são bem contraditórias nesse sentido. A letra A mesmo, estabelecendo um abismo intransponível entre as duas. Razão, Platão ele valoriza mais a razão, mas não quer dizer que razão e sentido são intransponíveis, não. Há uma relação sim entre eles, só que os sentidos são mais inferiores, né? Privilegiando os sentidos, não, privilegia mais a razão. Atendendo-se à posição de Parmênides de que a razão e sensação são inseparáveis, são importantes, mas a razão ela não é inseparável da sensação. O filósofo pode sim chegar à verdade pela razão sem precisar da sensação. Então, aqui há um extremo, né? Na letra A é que são intransponíveis e aqui que são inseparáveis. Não, nenhum nem outro. Razão e sensação se relacionam, mas pode haver sim um rompimento em alguns momentos quando você pensa em determinado assunto que não passa pela sensação. Quando você vai falar sobre felicidade, dependendo do nível de abstração que você faz, é claro que muita coisa, nós ocidentais, quando a gente vai explicar as coisas, a gente tende a usar muito o exemplo, né? Felicidade é como isso. Mas assim, numa concepção mais abstrata, não dá para passar necessariamente, não precisamos da sensação, dos sentidos para explicar algo que é mais da razão. E a letra E, rejeitando as posições de Parmênides. Não, Platão não rejeita a posição de Parmênides, que vem antes dele, em que valoriza a razão, de que a sensação é superior. Aí, duas partes até erradas, né? Primeiro que Platão não rejeita, ele confirma a posição de Parmênides, fazendo algumas mudanças, e aqui a razão que é para Parmênides e para Platão, a razão que é superior aos sentidos, porque nossos sentidos o tempo todo nos enganam, né? Quem não vai enganar é a razão. Beleza? Nós temos a 3 que faz relação com a filosofia de Kant. É uma questão aberta, né? Até eu pus aqui aquilo que é essa dissertação aqui, que pode ajudar os alunos a entenderem, nem é minha, estão em vários textos aí que a gente acha nos livros de filosofia, né? Sempre faz essa relação quando vai explicar o criticismo do Kant, em especial na sua obra Crítica da Razão Pura, que vai fazer essa síntese aí da relação entre o racionalismo e o empirismo, né? Então, tem uma frase aqui de Kant: se todo o nosso conhecimento se inicia com a experiência, isso não prova que ele deriva por inteiro da experiência. Então, tudo que a gente conhece começa com a experiência, mas não quer dizer que é a experiência que vai determinar os sentidos nossos que determinam o conhecimento das coisas. Nós temos categorias dentro de nós, que faz parte da nossa razão, que depois vão fazer essa síntese daquilo que a gente está relacionando, né? Daquilo que nós estamos vendo. Tem muitos exemplos aí que são claros, mas tem coisas que a gente, pela experiência, não dá para saber simplesmente conhecendo, mas em que a razão, pelas categorias que tem, que ele vai fazer uma relação dessas categorias, né? Que a gente não vai citar aqui,
mas que ajuda então a verdadeiramente conhecer as coisas, né? Levando em consideração este fragmento, essa escrita de Kant lá da obra dele, Crítica da Razão, e a maneira como Kant se posiciona em relação ao empirismo e ao racionalismo, que ele faz uma síntese, que é chamado criticismo, né, ou a priorismo, disserte sobre como se dá o conhecimento para Kant. Como que acontece então em Kant? Nós vimos que no racionalismo o conhecimento se dá pela razão. A razão que faz com que a gente chegue ao verdadeiro conhecimento, à essência das coisas. No empirismo é a experiência, que nós somos igual uma folha em branco, não temos nada na mente, e conforme a gente vai fazendo a experiência pelos sentidos, né, a nossa mente vai preenchendo. E o Kant faz uma junção das duas, uma síntese, colocando como, não valorizando nenhuma nem outra como mais importante, mas elas são, o conhecimento para Kant se dá então através da intuição que está relacionada aí com a sensibilidade, né? com os nossos sentidos, e o conceito, que é a abstração, que é aquilo que é as ideias que eu vou formulando. Então, para eu conhecer o que é um cachorro, quando eu era pequeno, então eu fui fazendo a experiência ali pelos meus sentidos, vendo, observando e criando a ideia. Então as duas coisas caminham juntas, né? Não dá para conhecer o que é um cachorro só através do conceito e nem só através da experiência. Então a intuição, que é dada na sensibilidade, que é meramente passiva, ou seja, a gente recebe as impressões que a gente tem, da experiência que a gente tem do objeto, né? Porque nós somos afetados por eles, seja no toque, no cheiro, no paladar, na visão. Já o conceito é dado no entendimento, ele é discursivo. Como que eu vou expressar o que é um cachorro? Eu vou formulando ideias. E aqui é processado o múltiplo dado dos sentidos, das impressões mesmo. Kant une os empiristas e os racionalistas para formar o realismo empírico, idealismo transcendental, que faz parte aí daquilo que é o conceito em Kant do conhecimento, né? Como chegar ao conhecimento. Ou seja, o conhecimento começa sim na experiência, pois precisamos dela para conhecer os objetos. Mas nossas faculdades do entendimento residem a priori no sujeito. O que é? A priori é porque já estão em nós. Nós já temos faculdades, já temos categorias que já estão na nossa mente, que nascem com a gente. Mas a gente precisa da experiência para conhecer algo, cedendo aqui um ponto ao racionalismo. Kant faz o que chamamos de revolução copernicana na filosofia. Por quê? Porque o objeto deixa de ser o centro do conhecimento e agora é o sujeito cognoscente, o sujeito que pensa, ele que determina, então, pela experiência. Aqui nós podemos citar um exemplo que fica muito evidente, né? Que não dá só para usar pela razão, o vazio, por exemplo. Já que nós temos aí até exemplos de filmes que falam o que é o vazio, né? Mas assim, se a gente for pensar e tentar expressar o que é o vazio, muito difícil, né? Porque nós não temos experiência. Para você falar, então você precisa também da experiência. Não dá simplesmente para racionalizar o vazio. Você pode criar alguma teoria, algumas hipóteses, que pode ser hipótese, mas não chega a uma teoria. A hipótese é um primeiro passo, né, para o método científico, um dos primeiros passos. Então não dá para você dizer que é verdade o que é o vazio. Então, para Kant, nós somos o ser que estamos no centro. O objeto, ele não é mais importante agora de ser estudado, de ser conhecido, mas o próprio sujeito que conhece o objeto, ele que faz a experiência do objeto e com as categorias que tem dentro dele, ele vai assim criando então as ideias, né, os conceitos. Então essa é a chamada filosofia de Kant, nesse sentido
do criticismo, né, da síntese entre o empirismo e o racionalismo. Então, muito interessante, é importante você estar lendo, aprofundando, porque esses temas que perpassou aqui a última semana do nosso PET 1 são importantes dentro da filosofia e que cai muito no Enem, que volta sempre, né? Então é preciso entender, não só responder de forma mecânica, objetiva, né? Então nós finalizamos o PET 1 e agradecemos a participação de todos aí, aqueles que sempre estão conosco aí, dando like, prestigiando o nosso canal e dando sugestões, opiniões, sempre nos enviando, né? Então eu peço que vocês possam aí participar do canal, deixar o seu like, divulgar os vídeos para que a gente possa estar melhorando sempre o nosso canal. Tem um Pix aí na descrição para aqueles que querem contribuir, que a gente sabe que precisa de investimento, né, de som, microfone, ferramentas que possam melhorar cada vez mais o nosso canal. Um abraço a todos e até a nossa próxima aula.